Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do amor. Eu sou a Mônica, pedagoga e orientadora espiritual. Hoje, pessoal, eu vou falar sobre vazio e solidão. Como curar tudo isso? Muita gente se sente um vazio por dentro, e não sabe o que é. É falta do quê? É falta da espiritualidade. Não é religião, é espiritualidade. Religião é ferramenta. Espiritualidade é o quê? É você se conhecer, saber quem você é e o que você veio fazer aqui, nesse mundão de Deus. Se acha que veio, se vocês estão achando que veio aqui para comer, beber, dormir, passear, pode esquecer, pessoal. Nada disso. Está aqui por quê? Isso é espiritualidade. Entenderam, pessoal? Humanidade fala sobre humanos. Espiritualidade fala sobre essência, a sua essência. E nós é o famoso despertar da nossa consciência. Pensar da forma própria e questionar as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da experiência que eu tive quando eu estava fazendo a minha pedagogia. Nessa época eu estava lecionando e eu fazia 5 horas de manhã na escola. À tarde eu fazia mais 5 horas lecionando e à noite eu ficava 3 horas na faculdade à noite. Então, pessoal, era cansativo. 10 horas por dia trabalhando e 3 horas à noite na faculdade, fazendo a minha pedagogia, porque eu já tinha o meu magistério. E aí, quando chegava a noite, eu vou explicar para vocês por que questionar as coisas. Quando chegava a noite, eu já estava cansada, eu já estava exausta, porque eu lecionava 10 horas por dia, manhã e tarde. Aí quando chegava na aula da faculdade, tinha pessoas que gostavam do que eu fazia na sala de aula e tinha pessoas que não gostavam do que eu fazia na sala de aula. Por quê? Porque como eu sou muito curiosa, eu quero saber das coisas, o porquê disso, o porquê daquilo, o que aconteceu isso, por que formou aquilo. Eu sempre fui assim em sala de aula. Então, tinha alunas lá
que não gostava que eu ficava fazendo pergunta para os professores. E eu não tinha tempo de ficar estudando, porque eu trabalhava de segunda a sexta, 10 horas por dia. E de segunda a sexta, 3 horas à noite na faculdade. Então, o que eu fazia? Quando o professor estava dando a aula à noite, eu prestava bastante atenção. Às vezes estava cansado, mas mesmo assim eu prestava atenção. Aí eu queria saber da matéria, eu ficava curiosa, eu queria saber isso, eu queria saber aquilo. Então, eu questionava, eu queria saber a resposta disso e daquilo sobre o conteúdo da aula. E tinha alunas lá que não gostavam, porque para elas eu estava interrompendo a aula, porque aí o professor parava para explicar o conteúdo. E tinha pessoas que também tinham a mesma dúvida igual a minha. E era acanhada, tinha vergonha de perguntar para o professor. Eu, como não era acanhada, não tinha vergonha, eu perguntava mesmo. E eu queria saber mesmo. Por quê? Porque eu estou pagando a faculdade, eu tenho que saber, eu tenho que perguntar, um direito meu de perguntar para os professores como que funciona isso, como que funciona aquilo. E era isso. Então, eu sempre gostei de questionar as coisas. E aí, o que acontecia? Como eu não tinha tempo final de semana para estudar, o que eu perguntava para os professores, que eu tinha dúvida, ou às vezes era curiosidade mesmo de querer saber o conteúdo, então o professor já passava a explicação. Aí quando chegava em prova da faculdade, eu não precisava ficar perdendo meu tempo, ficar com livro, caderno, conteúdo, estudando para poder fazer a minha prova. Por quê? Porque só a explicação que ele dava na sala de aula, ou ela, né? Porque nós também tivemos bastante professoras mulheres, né? Então, o que acontecia? Facilitava a minha vida, porque só a explicação do professor na sala de aula, eu já pegava a explicação, então eu não precisava estudar, eu já sabia como é que era a explicação daquele conteúdo, então eu aplicava na prova. Então, eu sempre questionava, eu queria saber tudo. Então, chegava uma hora que o pessoal ficava irritado comigo, porque eu parava a aula do professor, porque o professor parava para explicar aquele conteúdo. Então, tinha muitos que não gostavam, e tinha muitos que gostavam, porque também tinha a mesma dúvida que a minha, e tinha vergonha de perguntar. Eu não, perguntava mesmo, tá nem aí, pessoal. Você tá pagando a faculdade, é um direito seu de perguntar, de querer saber, se informar, porque isso facilitava a minha vida, porque eu já tinha os trabalhos da escola, que às vezes eu levava para minha casa, e eu ainda ia ter que estudar, caderno de final de semana, não dá, né? Apostila, livro, não dava. Então, pessoal, a gente tem que questionar tudo para parar de ser papagaio, parar de repetir as coisas e não ser esponjinha para ficar absorvendo as coisas negativas das pessoas. Seja filtro, filtra tudo. É que eu sempre falo para vocês aqui, eu pego os conteúdos para passar para vocês. O que eu faço? Eu filtro o conteúdo, eu faço um resumo do conteúdo e aí eu coloco as minhas experiências de vida junto com o conteúdo para vocês verem como que as coisas funcionam, como que as coisas são. Então é assim, a gente tem que filtrar, a gente tem que fazer tudo isso. Temos que pensar nas coisas,
As pessoas não pensam. Isso é interessante. E é verdade, pessoal. Eu via muito isso na sala de aula quando eu estava fazendo a minha faculdade. As pessoas não perguntam as coisas, não pensam nas coisas. A gente tem que pensar e a gente tem que perguntar. Porque quanto mais você aprende, melhor para você. Você vê muita gente repetindo comportamentos e padrões, pessoal. Eu já falei aqui no canal sobre padrões. Eu não gosto de coisas padronizadas, que são coisas repetidas. Foi o que falou aqui, fica que nem papagaio falando a mesma coisa. Então não dá, né? Não dá. Pare e pense, aí você consegue mudar isso. Vai tudo no piloto automático. Então, pessoal, nós todos, temos que desenvolver a nossa espiritualidade, porque é maior e é necessário a gente ter esse desenvolvimento. Para pensar, a gente tem que parar para pensar que essa falta que nós temos da espiritualidade, que é a nossa essência. Por isso que você sente esse vazio por dentro. E muitas pessoas sentem solidão. Você tem que se autoconhecer. Quando você se conhece, você se ama. Então nós temos que fazer essas perguntas para nós. Porque a religião é só uma ferramenta. E a espiritualidade é Deus. Então nós temos que estudar a espiritualidade para nós entendermos a nossa essência, como é que funciona, por que nós temos esse vazio dentro de nós, por que nós temos essa solidão dentro de nós. Quando a gente se ama, a gente se cura, você não sente nada disso. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, no canal. Quando a gente se cura, a gente se liberta de amarras, de coisas do passado. Então, é importante, pessoal. Quando você sentir vazio, solidão, é que você está com falta de Deus dentro de você. Porque Deus é a nossa essência. Espiritualidade é Deus. Você estuda Deus. E Ele vai passando o ensinamento para nós. Porque a religião não passa isso. A religião é apenas uma ferramenta. Agora, a espiritualidade não. A espiritualidade é o divino, é tudo. Nada contra as religiões. E eu sempre falo para vocês aqui, eu não falo de religião, eu falo da espiritualidade. Então, quanto mais você estuda Deus, quanto mais você se agarra em Deus, quanto mais você se cura, você se liberta, você não vai sentir mais esse vazio. Você não vai mais sentir solidão, porque conforme você vai estudando a espiritualidade, você vai tendo amor próprio. E quando você tem amor próprio, você não sente falta de mais nada.
Eu sempre falo isso para vocês, porque é a minha experiência de vida que eu tô tendo. Porque depois que eu me agarrei em Deus, acabou os problemas, acabou o vazio, acabou a solidão, não tem mais essas coisas. Isso é tudo da sombra, que fica martelando na sua cabeça coisas negativas, coisas ruins. Então não é legal, pessoal. Então fica essa dica para vocês hoje. Eu vou deixar uma mensagem para vocês. A dor passa, o brilho volta, o ciclo muda e nada é para sempre. Fica essa mensagem para vocês refletirem. E a gente se liberta do vazio, da solidão, quando a gente se ama, quando a gente começa a cuidar da gente. Aí você vai se focando mais em Deus, mais na espiritualidade, você vai entendendo mais as coisas e vai se libertando das amarras, dessas coisas que são negativas, que não faz bem pra gente. Então é isso, pessoal. Fica essa dica para vocês. Se inscreva no canal, deixa um like para mim, deixa um coraçãozinho, compartilhe o vídeo, deixa o like como agradecimento, porque quanto mais a gente agradece, Deus abençoa a nossa vida. Então é isso, pessoal. Desapega, sai da Matrix, se agarre em Deus e bora ser feliz. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.